Olá, alunos do primeiro ano, professor Nilson aqui de matemática. Vamos à nossa aula de hoje. Hoje a gente vai falar sobre máximo e mínimo de uma função do segundo grau. Bom, dizemos que um número ym é um valor de máximo de uma função, não é isso? Y igual a um f de x, se esse valor ym for maior ou igual a y para qualquer y na imagem, certo? O número x pertencente ao domínio, tal que o ym é o f de xm, é o que a gente chama de ponto de máximo. Então, veja bem, é um valor y, que é o maior valor dos valores de y, e o valor correspondente a esse valor máximo é o que a gente chama de ponto de máximo, o valor de x correspondente. Essa definição também se aplica ao valor mínimo. O valor mínimo da função é o menor valor que y pode ter, ou seja, o ym, que é o valor mínimo, é menor ou igual a y para qualquer y na imagem da função. E o número xm, pertencente ao domínio, é o valor de x correspondente ao valor de y, que é mínimo. A gente chama, nesse caso, ponto de mínimo. Na função do segundo grau, cujo gráfico é uma parábola ou uma parábola com concavidade voltada para baixo, ou então parábola com concavidade voltada para cima. Você observa que esse aqui, ó, é o maior valor que o y pode assumir. Então, aqui ó, a gente diz que é um valor de máximo. Nesse caso aqui, ó, é quando o seu a é maior do que zero. O coeficiente a da função maior do que zero, a parábola vai ter um ponto de máximo. Logicamente, aqui é quando o valor de a é menor do que zero. Menor do que zero, a parábola vai ter um valor de mínimo. Então, valor de mínimo aqui e o xm, que é o ponto de mínimo. Aqui você tem um valor de máximo, que é esse valor aqui, é o maior valor que a função pode assumir, e aqui o ponto de máximo, o x ponto de máximo. Esses valores, eles são encontrados através dessas fórmulas aqui, ó. Tanto o ponto de o valor de máximo como o valor de mínimo. Observe que é o mesmo valor, tanto faz ser o valor máximo como o valor mínimo. Esse é o y que dá o valor do máximo, menos delta sobre 4a, que também é o que dá o valor do mínimo que a função pode assumir, menos delta sobre 4a. O ponto de mínimo e ponto de máximo é x igual a menos b sobre 2a, tanto para valor máximo como para mínimo, certo? O ponto de máximo e ponto de mínimo é dado por essa fórmula aqui. Bom, tá aqui um primeiro exemplo. Na função real, f de x igual a 4x ao quadrado menos 4x menos 8, a gente tem que o a é 4, o b é menos 4 e o c é menos 8. Tá aqui, ó, menos 8. O delta já foi calculado aqui, ó, ele já fez o cálculo, então não vou fazer. O delta é menos 144. Como a é igual a 4 é maior que zero, a nossa função ela é assim. Então, vai ter um ponto de mínimo. Esse ponto de mínimo, ele jogou aqui na fórmula, o ym, aliás, esse valor mínimo. O valor mínimo, que é o yn, é menos delta sobre 4a. O delta já foi calculado aqui, ó, 144. Então, fica menos, que é esse menos aqui, 144, que é o valor do delta, sobre 4 vezes a. Como a é 4, ó, 4 vezes a, 16, fica menos 144 dividido por 16, que vai dar menos 9. É o menor valor que a função pode assumir. Esse valor, ó, corresponde ao valor de x dado por menos b sobre 2a.
Então, o B, ó, é menos 4. Então, menos 4, por isso que aqui ficou positivo. Você tem esse menos aqui. Aí, o valor de B é menos 4, certo? Sobre 2A. 2 vezes A, que é 4. Esse menos com esse menos fica positivo. Então, você fica 4 sobre 8. Que simplificando, eu posso dividir por 4 aqui e aqui. 4 dividido por 4 dá 1, 8 dividido por 4, 2. 1 meio. Você tem o valor mínimo e o ponto de mínimo da função. Temos outro exemplo aqui, ó, que é na função real f de x menos x ao quadrado mais x mais 3 quartos. Você tem que o a é menos 1, o b é 1 e o c é 3 quartos. Aqui também ele já fez o cálculo do delta. O delta é igual a 4. E como a é menos 1, ou seja, negativo, menor que zero, a nossa parábola ela é desse tipo. Parábola desse tipo tem um ponto aqui, ó, que seria o maior valor que a função pode atingir. Então, tem um valor de máximo. O seu valor de máximo é dado por quem? Por menos delta sobre 4a. Então, ficou menos o valor do delta, que já foi calculado aqui, ó, 4, sobre 4 vezes o a, que é menos 1. 4 vezes menos 1 é menos 4. Isso vai ficar menos 4 dividido por menos 4, que é 1. O x correspondente, que é o ponto de máximo, o valor de x, seria menos b sobre 2a. Então, menos 1, o b é 1, ó, esse menos é esse aqui. O valor do b é 1. Sobre 2 vezes a, que é menos 1. 2 vezes menos 1 é menos 2. Isso aqui vai ficar menos 1 dividido por menos 2. Na multiplicação e na divisão, menos por menos dá mais. Por isso aqui ficou positivo. Bom, para exemplificar melhor, temos dois problemas que eu passo a resolver agora. Ó. Primeiro, dentre todos os retângulos de perímetro 20 centímetros, determine o de área máxima. Então, veja bem, quer saber qual é o valor máximo da área de um retângulo cujos perímetros são 20. Ora, fazer aqui o desenho. Num retângulo, o perímetro é a soma da medida dos lados. Se eu chamar esse lado aqui de x, esse também é x. Se eu chamar esse de y, esse lado aqui também é y. Então, perímetro 20 é a soma, seria x mais y mais x mais y. Mas observe que esse aqui, ó, esse mais esse, x mais y, é igual a esse mais esse, x mais y. E isso é a metade do perímetro. Então, x mais y é igual a 10. Se o perímetro é 20, esse mais esse igual a 10. Isso aqui implica que o meu y é igual a 10 menos x. Ou seja, passando o x para lá, ó, ele vai subtraindo. O que é a área de um retângulo? A área de um retângulo é comprimento vezes largura, x vezes y. Então, eu tenho x vezes y, que eu já tenho aqui, que é 10 menos x. 10 menos x. E aí eu posso escrever essa área dessa forma. Ó. X vezes menos x dá menos x ao quadrado. E x vezes 10 dá 10x. Aqui eu já inverti a ordem, que é para ficar na forma que a gente deseja. Ou seja, que a gente enxerga logo quem é A, B e C. Aqui o A é menos 1. O B, esqueci do x aqui, ó, que é x vezes 10, 10x. Deixa eu colocar. O B é 10. E como não tem o termo independente, é porque ele é zero. Como eu quero saber qual é a área máxima, eu quero o valor de máximo. Mas é mais fácil a gente encontrar logo o ponto de máximo, porque o ponto de máximo é dado por x igual a menos b sobre 2a. Então, você teria menos, quem é o b? 10,
sobre 2 vezes A, que é menos 1. Observe que como A é menos 1, menor que zero, a parábola ela é assim, ou seja, tem um ponto de máximo, certo? Isso aqui vai ficar menos 10 sobre 2 vezes menos 1, menos 5. Menos dividido por menos dá mais. Aliás, menos 2, eu já estou colocando a resposta. Perdão aí. É 2 vezes menos 1, menos 2. E 10 dividido por 2, 5. Menos por menos dá mais, dá positivo. Se o x do vértice é 5, é só você substituir aqui que você vai achar o y do vértice lá. O y é 10 menos x, ou seja, 10 menos 5, que é 5. Então, a área é máxima quando x é 5 e o y é 5. Você tem que a área é x vezes y. No caso, x é 5, deixa eu colocar aqui novamente. A área é x igual a 5, y igual a 5, 25. No caso, como está em centímetros, é centímetros quadrados, certo? O outro problema. Uma parede de tijolo será usada como um dos lados de um curral retangular. Para os outros lados, iremos usar 400 metros de tela de arame, de modo a produzir a área máxima. Qual é o quociente de um lado pelo outro? Então, primeiro vamos achar essa área máxima. Pelo enunciado, você tem uma parede e tem 400 metros de arame que vai ser usado de forma que o curral fique retangular. Então, você tem esse formato aqui. Se eu chamar esse lado de x, como aqui é um retângulo, esse também é x. Acontece que a tela toda é 400 metros. Então, esse pedacinho aqui é 400 menos 2x, que é tirando essa parte e essa, ó, dos 400 metros, tira 2x, sobra isso aqui. A área a gente já diz que é comprimento vezes largura. Então, a área é x vezes 400 menos 2x. Eu posso fazer esse vezes esse e esse vezes esse. Para ficar na ordem que eu desejo, eu já vou fazer primeiro aqui. X vezes menos 2x dá menos 2x ao quadrado. X vezes 400 é 400x. Bom, essa é a nossa função. Novamente, quem é o A? O A é menos 2, A negativo, ela vai ter um ponto de máximo, não é isso? O B é 400. Então, a gente tem o quê? Que o x do vértice, que é menos B sobre 400, ou sobre 2A, vai ser igual a menos 400 sobre 2 vezes o A, que é menos 2. Então, isso é menos 400 sobre menos 4. Menos por menos dá mais, e 400 menos 4, ou 400 dividido por 4 dá 100. Então, o x é 100. Se o x é 100, então eu já tenho que um lado aqui é 100, é claro que aqui também é 100. O outro lado do retângulo é 400 menos 2x. 400 menos 2x é 400 menos 2 vezes 100, ou seja, 400 menos 200, que dá 200. Então, esse é o outro lado aqui. Então, o nosso retângulo, ele é, um lado tem 200, o outro tem 100. 400 menos 2x, 200. E o lado x é 100. A pergunta que ele está fazendo é qual é o quociente de um lado pelo outro. Como ele não diz qual é a ordem, quem é o primeiro lado, quem é o segundo, vamos pegar então esse lado, que é de 200, sobre o lado de 100. O quociente é o resultado da divisão, ou seja, é a divisão de um pelo outro. 200 dividido por 100 dá 2. Então, essa é a razão entre os lados do retângulo.
Eu espero que vocês tenham entendido e até nossa próxima aula.